Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e também estamos na internet. Basta você acessar aí o nosso site futura.org.br/Conexão Futura. E o mundo possui cerca de 400 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência auditiva, segundo a Organização Mundial da Saúde. No Brasil, esse número é estimado em 10 milhões. Para aqueles que são surdos ou com a audição muito comprometida, a língua brasileira de sinais é utilizada para a comunicação. No entanto, ainda são poucos ouvintes que têm conhecimento de Libras, o que dificulta a comunicação e a inclusão das pessoas surdas. Então, para quebrar essas barreiras, um grupo de estudantes de Maceió, em Alagoas, criou em 2012 o aplicativo Hand Talk, que em inglês significa falar com as mãos, que traduz para Libras textos falados ou escritos. Atualmente, a ferramenta já tem mais de 40 mil usuários ativos e quem fala com a gente agora, então, sobre esse assunto é o Ronaldo Tenório, que é fundador da Hand Talk. Tudo bem, Ronaldo? Bem-vindo ao Conexão Futura. Olá, Cristiano, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso em poder conversar com vocês, saber um pouco mais sobre essa iniciativa tão bacana. Conta pra gente, então, de onde surgiu essa ideia de fazer esse aplicativo. Então, a ideia da Rentalk é uma ideia um pouco antiga, já desde 2008, na época quando eu fazia faculdade ainda. E foi num trabalho acadêmico onde eu percebi que existia uma grande barreira de comunicação entre surdos e ouvintes, né? Uma vez que surdos se comunicam em língua de sinais e ouvintes através da língua falada e escrita. E eles não tinham interação, né? E aí eu percebi que eu poderia ter uma solução tecnológica, né, para poder resolver esse problema. E aí, a ideia ficou engavetada por 4 anos, depois a gente colocou ela em prática e fez acontecer, lançou o aplicativo e foi sucesso todo. Muito bacana, a gente estava mostrando aqui umas imagens enquanto você falava do Hugo, que é esse auxiliar, esse assistente que ajuda o pessoal a poder aprender. Fala um pouquinho sobre o papel aí do personagem dentro do aplicativo. Então, quando a gente começou a idealizar, né, o aplicativo, a gente percebeu que a gente precisava de um personagem para fazer todas essas animações, essas traduções em tempo real, uma vez que teria que ser um personagem que as pessoas gostassem, achassem bacana e ficassem ao lado dele 24 horas por dia. Uma vez E ele que é bem simpático, né? Tem uma cara de bom moço que vai ajudar, que vai responder todas as perguntas. Exatamente. Então a gente pensou, por que não criar um personagem 3D, né, simpático, que ele possa ter as expressões bem claras, porque isso é importante na Libras. E aí a gente fez o Hugo com as mãos grandes, a expressão facial clara, para que as pessoas entendessem bem. E o Hugo é um ajudante virtual em que está auxiliando milhares de pessoas no Brasil hoje a se comunicar e a traduzir para a língua brasileira de sinais. E é muito bacana que esse trabalho já tem sido reconhecido, como você disse, é uma ideia não tão nova, mas que vem cada vez mais ganhando popularidade, recebeu uma série de prêmios, inclusive um dos prêmios dados pela ONU, o prêmio World Summit Mobile Award em Abu Dhabi. Na ocasião, o Hand Talk concorreu com mais de 15 mil aplicativos de mais de 100 países e levou o prêmio. Para vocês como desenvolvedores, o que significa, né, uma premiação fora do Brasil também reconhecendo a importância desse serviço? Naquele momento, a gente percebeu que realmente, de fato, a gente poderia resolver um problema global, né, de comunicação, porque a gente, desde o momento que nós idealizamos a Rentalk, a gente não imaginaria a repercussão que isso ia causar, né, a dimensão que isso ia tomar. E aí, em alguns meses, a gente recebeu o convite, fomos para Abu Dhabi, recebemos o prêmio de melhor aplicativo social do mundo. E isso fez com que a gente se motivasse cada vez mais para poder fazer algo grande, né? É óbvio que a gente precisa começar pequeno. Começamos lançando aplicativo com alguns sinais aqui no Brasil. Hoje o Hugo está cada vez mais inteligente. E esse prêmio foi um salto em que a gente deu na história da Rentalk para poder alçar voos maiores, né? Sem dúvida. Eu vou aproveitar aqui rapidamente, eu vou diminuir a imagem do Ronaldo da tela para mostrar um vídeo também que você pode buscar aí no seu computador, no seu celular, que você encontra facilmente no YouTube, falando um pouquinho de como
Hugo, funciona. Eu vou pedir para o Ronaldo explicar aqui. A gente está com o vídeo aqui na tela mostrando. Na verdade, é bem simples, né, Ronaldo, o sistema? Exatamente. O Hugo, ele funciona em, hoje, duas plataformas, uma no aplicativo e outra para tradução de sites. O do aplicativo é bem simples, é um tradutor de bolso, né, em que você pode baixar gratuitamente e aí você pode falar alguma coisa aqui no celular, você fala, ou você digita algo em português e o Hugo já entende isso e imediatamente ele vai fazer a tradução automaticamente para Libras, né? Então, é bacana porque serve não só para traduzir, mas também para as pessoas aprenderem sinais novos. E aí tem muitos casos legais aqui que eu poderia passar mais algumas horas só conversando sobre esses casos de pessoas que passaram a compreender a Libras e a entender cada vez mais. A Então, gente é uma quer saber um ferramenta pouquinho dessas histórias também. Conta pra gente, então, o retorno que vocês já têm de usuários que mudaram suas formas de comunicação pelo aplicativo? Então, tem um caso bem bacana de um médico que conseguiu salvar a vida de uma menina surda por conta do Hugo. O Hugo ajudou ele a diagnosticar, ela chegou no hospital com um grave problema e ele conseguiu identificar com a ajuda do Hugo, porque ele não se comunicava em Libras, ela não conseguia entender português, e ele conseguiu diagnosticar e resolver o problema dela. E ela hoje está bem, e aí ele agradeceu depois o Hugo por ter dado uma mãozinha e ter ajudado a vida dela, por ter ajudado ela naquele momento lá em que é bem crítico, né? Então são casos desde desse caso no trabalho, no hospital, até casos em escolas, na própria casa, para comunicação entre pais e filhos, por exemplo, que a maioria dos pais não consegue se comunicar com seus próprios filhos, porque eles falam línguas diferentes dentro da própria casa, né? Então, pais agradecem sempre o fato do Hugo ter existido e tá ajudando, tá colaborando para a comunicação e para que eles se aproximem cada vez mais. Então, mais do que um tradutor, eu costumo dizer que a HandTalk e o Hugo, nós conseguimos aproximar as pessoas através da tecnologia assistiva, né? Então, vai muito além de uma simples tradução. E a gente sabe que a popularização dos smartphones tem acontecido aí de uma forma forte no país nos últimos anos. Então, quem pode ter acesso, quem quiser baixar, como é que faz para ter acesso ao HandTalk e conhecer o Hugo de perto? Tá, o aplicativo ele é gratuito, está disponível nas lojas de aplicativos, tanto da Android quanto iOS. E aí você pode pesquisar por HandTalk, né? HANDTALK. E aí, ou colocar aplicativo Hugo lá no Google e você vai achar tranquilamente. Baixa o aplicativo e aí você já começa a poder digitar os seus primeiros textos ou falar suas primeiras frases e aprender os primeiros sinais. Então é bem simples, bem prático. E aí seria muito legal se pelo menos cada ouvinte como nós aprendêssemos pelo menos um sinal em Libras, né? Eu acho que quando a gente encontrar com um surdo na rua, eu acho que a relação já muda um pouco e quebra um pouco dessa barreira de comunicação que existe. Sem dúvida, acho que o básico da comunicação, né, como você disse, é um aplicativo muito intuitivo e muito fácil. Deixa eu até pegar meu celular aqui, com licença, rapidamente. É como você fala no celular e ele já consegue mostrar a frase e a partir dali traduz para um desenho que o Hugo, esse assistente virtual que a gente estava mostrando, vai ensinar a pessoa a fazer os sinais. Então é muito simples, né? Até qualquer criança, até um idoso, todo mundo, não há um limite de idade para aprender a falar com o Hugo, né, Ronaldo? Exatamente, e é uma ferramenta super simples. A gente tem vários casos de pessoas que passaram a conhecer a Libras e a depois querer fazer um curso para aprender língua de sinais. É porque um ponto relevante aí é que a Libras, ela é uma língua oficial do Brasil, certo? E ela é totalmente diferente do português. Então, não é simplesmente você gesticular as palavras em português, né? A Libras é uma língua que tem gramática própria e tudo mais. Então, por isso que tem as suas particularidades, suas peculiaridades. E os surdos, eles precisam dessa informação em Libras para se comunicar. Porque cerca de 70% dos surdos aqui no Brasil não compreendem o português com perfeição. Eles têm dificuldade de compreensão do português. E o conteúdo precisa estar acessível para eles, né? E o Hugo está dando essa mãozinha, né? Levando acessibilidade, levando conteúdo acessível onde quer que as pessoas estejam. E quem acessa um site também pode ter esse auxílio virtual da ferramenta?
Exatamente. Então, em 2013, foi lançado oficialmente o aplicativo e depois a gente passou a perceber que a internet ela estava offline para os surdos. Porque, como eu falei para vocês, 70% dos surdos não compreendem bem o português. A internet brasileira hoje está em português. Como é que os surdos vão ter acesso aos ambientes, às páginas? Então, a gente começou a idealizar uma ferramenta para traduzir sites, né? Então, hoje já é possível qualquer pessoa que tenha um site colocar o Hugo lá dentro, né? E é bem simples também, no nosso site, lá, handtalk.me, você entra lá, tem até uma assinatura gratuita que você pode fazer e colocar no seu próprio site, e aí você automaticamente tem um conteúdo acessível para os surdos, e naquele momento o surdo não é mais o último a saber. O bacana é isso, que o site ele já está traduzindo também para Libras, e o surdo ele passa a obter informação ao mesmo tempo que nós ouvintes. E aí a gente passa a dar mais autonomia para os surdos, cumprir com a legislação também. E outra, as companhias elas passam a ter também um acesso a 10 milhões de pessoas aqui no Brasil, que até então as organizações não têm esse contato direto, né? Então a gente quer popularizar, democratizar o acesso à informação na internet através do tradutor de sites também. Muito bem, excelente. A gente está mostrando aqui, enquanto você falava, o endereço do site também para o pessoal de casa que está com dúvida ou está curioso, acessar e saber mais sobre HandTalk. Parabéns pela iniciativa, Ronaldo, e boa tarde para você. Pelo tempo eu preciso me despedir, mas até a próxima. A gente volta a conversar aqui em outra oportunidade no Conexão Futura. Eu que agradeço. Um grande abraço. Até mais. Até mais. Muito legal, né? Bom, e na próxima entrada, então, do Conexão Futura, a gente volta aqui para falar sobre educação na primeira infância. O acesso à creche é um direito garantido por lei para todas as crianças com idade entre 0 e 3 anos. No entanto, o déficit de vagas é grande. A gente fala mais sobre esse assunto, então, quando voltarmos com o Conexão Futura, e eu espero você. Até já!